Muito bom dia, amigos ouvintes da Piratininga. Estamos iniciando nesta manhã do dia 20 de abril de 2019, mais uma edição do nosso Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. A voz que já não é aquelas coisas, né, Vinícius? Hoje está um pouquinho pior, em virtude da gripe. Mas continuamos falando. Vamos em frente. Lembrando aqui o nosso site, www.radiopiratininga.com, telefone 3622-9710. Quem está nos assistindo através do Facebook, está vendo aqui ao nosso lado o amigo José Eduardo Fogagnolo, amigo dos tempos dos bancos escolares. Fomos para a academia, fomos para o Instituto de Educação, sempre estudando com aquela dificuldade, tudo a pé, né, Eduardo? Sem dinheiro, e nem para ônibus não tinha, e graças a Deus deu tudo certo. Acho que nem tinha ônibus em Jaú ainda. Ainda nem tinha, é verdade. Mas depois, um pouco mais à frente, já tinha, mas aí faltava o dinheiro, então ficou tudo do mesmo tamanho. Né, Vinícius? Ficou tudo igual. Bem, é uma satisfação ter o Eduardo aqui, nós conversamos sempre pelo WhatsApp e hoje podendo bater um papo pessoalmente. Dia 23, terça-feira, às 20 horas, lá no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, a presença da Miriam Butros, lá da cidade de Dois Corvos. Então, terça-feira, 20 horas, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, lá na rua 12 de outubro, 311, aqui em Jaú, lá no antigo bairro da Potunduva, não no distrito, no bairro aqui em Jaú, tá? Miriam Butros, terça, 20 horas. Bom, a nossa feira do livro espírita, o Eduardo estava me dizendo que lá em Bauru está terminando e nós estamos iniciando a nossa, dia 27 até o dia 11 de maio, 27 de abril a 11 de maio. E nós teremos dia 28, às 9 horas da manhã, a palestra com o Dr. William Dávila Delgado, lá de Bauru. Ele esteve aqui no programa, fez uma explanação magnífica, eu sempre ressalto isso, e ele estará lá, então fica aí o convite. 9 horas da manhã do dia 28, é domingo, né? Então ninguém vai pagar nada por isso, é só entrar ali pela lateral do shopping, não pela porta da frente, certo? E dia 5 de maio, também às 9 horas, lá no shopping, a Paula Zampi também estará fazendo a sua palestra. A Paula, salvo engano, é de São Paulo, autora de livros. Canta também? Conhece canta, a moça? Toca, sim. É isso mesmo, ela canta, né, Eduardo? Isso. Então, ó, dois eventos muito bons, né? Dia 28 e dia 5 de maio. Tá ok? Bom, agora, eu peço aí a pessoa que perguntou sobre cirurgia, ou um centro espírita que faça cirurgia para animais. Então, olha, por favor, pegue aí a sua caneta, ou seu um pedaço de papel, e o Eduardo vai fazer a prece. Agora, depois nós vamos dar o endereço certinho, como é que você vai fazer, tá? Enquanto você providencia a caneta e o papel, nós vamos aqui conversar com o Eduardo rapidamente sobre o tema que ele nos trará hoje. Depois, fale sobre o tema, Eduardo, depois eu respondo a questão da moça aqui, aí nós vamos para a prece e tocamos em frente. Tá combinado. Ok? Hoje nós vamos falar a respeito da necessidade da encarnação. Esse tópico está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e também no Livro dos Espíritos, tem as passagens, né? E vamos discorrer sobre esse assunto, principalmente porque nós estamos na semana em que se comemora no mundo todo a Páscoa cristã, então, onde se fala muito a respeito de ressurreição, nós vamos falar a respeito de ressurreição e de reencarnação. Muito bem, então vamos lá. Olha,
Eduardo, você não está sabendo e eu vou colocar você numa outra questão também que você não está sabendo, né, em seguida. A pessoa ligou querendo saber se existia algum centro espírita para atendimento a animais. Então, graças ao Augusto, lá da Padaria Caprichosa, nosso amigo e colaborador aqui do programa, tenho aqui um endereço. Então, por favor, anote aí, ó. Cirurgia Espírita para Animais naturalmente tem uma crase, né? A distância. Cirurgia espiritual para animais à distância. Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Então você vai entrar lá no Google com essas informações aqui e naturalmente lá terá o telefone, os meios de se entrar em contato. Segundo a informação que eu tenho, esse centro atende os animais à distância, portanto é óbvio que a pessoa não tem que ir até lá ou levar o animal até lá. Salvo engano, é no Rio de Janeiro, não deu tempo de eu verificar, mas acredito que seja. E aí, o resultado, segundo a informação que eu tenho, é muito bom, certo? É o que eu posso dizer dentro daquilo que me foi passado, certo? Bem, outra questão, Eduardo, que ficou aí para nós respondermos é o seguinte: a pessoa dizia assim, há alguma relação entre buraco negro, que foi motivo de notícias durante a semana passada, e aquele planeta que, segundo dizem, seria o Chico Xavier, que falou que ele passaria próximo da Terra, arrebanhando, então, espíritos para levar numa outra condição. Bem, isso eu vou responder a minha opinião, e o Eduardo, que está sabendo agora, não falei nada antes com ele, ele vai dar a opinião dele. A questão do buraco negro é uma situação que nem os cientistas ainda têm uma informação correta, o que seja exatamente aquilo, não sabem. Uns dizem que pode ser passagem para uma outra dimensão, mas ninguém tem condição de afirmar nada. Portanto, não vejo aí uma relação entre buraco negro e esse possível planeta que esteja ou estaria passando próximo da Terra, com a finalidade de juntar, de unir esses espíritos numa situação assim, de espíritos um pouco difíceis, aqueles mais, desculpe a expressão, mais atrasados, né, que seriam retirados da Terra. Então, essa é a minha opinião. Passar aqui para o Eduardo, talvez ele tenha uma opinião diferente, uma informação melhor que a minha. Bom, eu acho que são duas coisas diferentes, né? Inicialmente, bom dia a todos que estão nos ouvindo via rádio e também via Facebook. A minha opinião é que são coisas diferentes. Uma coisa é esse planeta ou um agente espacial, né, que por esse processo de atração iria eventualmente fazer uma limpeza na atmosfera terrestre, levando os espíritos não adaptados ou não instruídos o suficiente para permanecer no planeta Terra. Neste momento de transição, neste momento em que a Terra passa por um estágio, já há mais de 30 anos esse processo já vem ocorrendo, no processo de expiação em provas para um planeta de regeneração. Esse processo não é rápido, não, esse processo é milenar. Então, não precisa se preocupar que nós estaremos ainda, possivelmente, se merecermos, reencarnados por diversas vezes nesse planeta, ainda durante esse milênio. Agora, se também não estivermos, não formos merecedores de continuar aqui, vamos, tal qual ocorreu no início da população terrena, né, quando
os amigos de Capela, que é Capela, um planeta bem maior que o planeta Terra, que fica na galáxia lá de Cocheiro, né? E que a gente costuma dizer, né, que se tratam dos exilados de Capela. Na verdade, a gente precisa ser um pouco mais caridoso com esses que foram os precursores da cultura no nosso planeta e tratá-los como imigrantes de Capela, né? São espíritos que vieram para cá trazer aquilo que eles tinham de melhor cientificamente falando, muito embora moralmente não estivesse. Então eu acredito, inclusive Ramatiz, em uma das suas obras, ele fala sobre esse planeta, que uns denominam de Nibiros, outros dão diversos nomes para esse planeta, ou por esse satélite, para esse instrumento, por esse astro que passaria aqui na Terra. Agora, eu pergunto, por que haveria necessidade de algo material passar pela atmosfera da Terra para levar? A espiritualidade, do meu ponto de vista, não precisa disso, né? A transição se dá em outra dimensão, né? A vida física é uma dimensão, a vida espiritual é outra dimensão. Se misturam e também não vejo necessidade desse tipo de instrumento para a espiritualidade. A espiritualidade é suficientemente evoluída para não precisar disso. Então, tem mais algo como uma literatura catastrófica com relação a isso, né? Muita coisa a doutrina espírita interpreta de uma maneira... A doutrina espírita, não, vamos corrigir. O movimento espírita interpreta de uma maneira, às vezes, ao pé da letra. E tanto se fala, né? Tanto se fala, desde a vinda de Jesus para cá, que naquela época ele falava por parábolas. Hoje nós podemos pensar, podemos raciocinar, mas nós continuamos ainda pensando pequeno, com uma visão estreita, não com uma visão panorâmica. Nós precisamos abrir um pouco mais a nossa mente, abrir um pouco mais a nossa inteligência e enxergar além da letra pura, da letra daquilo que está escrito no texto. Porque nós temos que levar em consideração que as línguas, muitas vezes, ou são extremamente prolixas, como é o caso da língua portuguesa, ou extremamente estreitas, como o caso da língua inglesa, né? Então, nós temos que enxergar um pouco além, enxergar nas entrelinhas o que se quer dizer. Então, eu acho que uma coisa é uma coisa e, do meu ponto de vista, buraco negro. Nós estamos nos preocupando com essa questão do buraco negro, sendo que a gente ainda não compreendeu o que se passa dentro da nossa casa. A gente não sabe o que está acontecendo. Aquilo que nós estávamos falando, um pouco antes de começar o programa, que muita gente sequer consegue interpretar um texto. E aí ficam preocupados com aquilo que é misterioso ou desconhecido. Vamos nos preocupar em nos reformar primeiro, depois nos preocuparmos com buraco negro, com outras coisas. Deixa isso para quem entende. Quem entende se dizem cientistas, pesquisadores, etc. Nós vamos cuidar do nosso dia a dia, que nós ganhamos mais, sabe? Muito bem, Eduardo. Dito isto, vamos fazer a nossa oração? Vamos lá. Então, vamos pedir a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo via internet, que elevem os seus pensamentos a Deus, fechem os seus olhos, procurem sintonizar com a espiritualidade, com os espíritos afins e familiares, com os nossos anjos da guarda, os nossos anjos guardiões, procurando manter a melhor sintonia e que nesta manhã nós possamos, não só nós que estamos aqui a trabalho, procurando fazer a divulgação da doutrina espírita, e que nós possamos transmitir da melhor maneira e que aqueles que estão nos ouvindo, que estão participando dessa corrente vibratória positiva nesse momento, possam abrir as suas mentes e seus corações para poder entender da melhor maneira possível e mais amorosamente possível aquilo que nós preparamos e que os nossos mentores espirituais nos proporcionam essa oportunidade de trabalho. Que todos estejamos prontos, a partir de agora, para esse trabalho de divulgação da doutrina, de interpretação e de apreensão daquilo que o Evangelho de Jesus nos ensina. Que assim seja.
Então vamos em frente? Perfeitamente. Então vamos agora falar a respeito da necessidade da encarnação. Então nós vamos, isso está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui, gente, ó, vou botar bem perto de vocês aí, tá dando para vocês ver? Ai, que absurdo que eu fiz na tela agora, né? Bem, é assim, vamos ler uma passagem, iniciar lendo uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13, e do Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 11 a 13. Então, após a transfiguração de Jesus, seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? E Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e não o conheceram, mas o trataram como quiseram. E assim é que eles farão com o Filho do Homem para o seu sofrimento. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Então aqui ele faz a citação, nesse texto, faz a citação de Elias. Elias foi um profeta, um taumaturgo. O que é o taumaturgo? É aquele que realiza milagres, né? E isso é a definição católica, né? Nós, espíritas, sabemos que o milagre nada mais é que a manipulação de energias naturais que estão à nossa disposição, mas só estão à nossa disposição na medida em que soubermos manipulá-las. Então, Elias, profeta e taumaturgo, que viveu no século IX a.C., que defendia o Deus único e combatia o Deus Baal. Deus Baal é uma figura plural, né? Porque ele reunia, sob esse título, diversos deuses. Era um Deus politeísta, né? Então, nos reportando a isso, nós voltamos lá, antes de Cristo, à época do judaísmo. Já eram os hebreus judaístas, né? Eles já eram, já expressavam a sua fé em um Deus único. Entretanto, a reencarnação era um dogma judaico, mas sob o nome de ressurreição. Tanto é que se fala da ressurreição de Cristo após o seu sacrifício na cruz, que eu trouxe, aliás, esse tema justamente porque nós estamos no sábado de Aleluia, onde ainda estamos considerando que é o segundo dia da morte de Jesus, né? E isso é um fato real que aconteceu, que não é história, é história, de fato aconteceu, né? Mas existe uma diferença entre o que é reencarnação e o que é ressurreição. Aliás, esse tema eu trouxe há pouco tempo aqui em Jaú, no Centro Espírita Verdade e Luz, mas estava restrita a uma plateia aí de 100 pessoas mais ou menos, né? Então eu achei importante, falei com o Jair da importância de trazer esse tema hoje aqui para o programa, porque o programa atinge não só a cidade de Jaú, mas atinge cidades da região. E mais distante até, se nós levarmos em consideração a penetração da internet, né? Então, a definição de reencarnação. Reencarnar é retornar à carne, à vida, em um novo corpo físico, em um novo corpo humano. O que é cientificamente possível e natural, que é o que ocorre conosco todos os dias, né? Todos os dias nascem crianças, desencarnam adultos, né? Mas a reencarnação não era aceito pelos judeus daquela época. Eles não entendiam, não aceitavam que houvesse um vai e vem de processos encarnatórios e reencarnatórios. Então ficava-se aguardando o dia do juízo final para que pudéssemos voltar, né? Após todo aquele processo de apuração da balança do positivo, do negativo, o que eu fiz de bem, o que eu fiz de mal, retornar para o céu
ou ir direto para o inferno, ou ficar mais ou menos aqui. E essa teoria, esse conceito, esse dogma, foi também aceito e implantado dentro do cristianismo após o desencarne de Jesus. Então, quando houve a formação do cristianismo, isso acabou sendo aceito quando houve a divisão da igreja, entre igreja oriental e igreja ocidental, e acabou sendo aceito e incorporado isso como um dogma da religião católica. Se nós lermos o livro Paulo e Estevão, lá está muito bem relatado o embate que teve Paulo e Pedro, né, quando André e quando havia uma exigência de Paulo para que o cristianismo fosse efetivamente cristianismo reencarnacionista. E para que pudesse aumentar o número de fiéis, ou fazer novos, ou fazer prosélitos, né? André e Pedro aceitam que venham judeus fazer parte do cristianismo, mas trazendo algumas coisas, como a circuncisão, como a reencarnação. Então, assim aconteceu. Por isso, o cristianismo, que lá no início era reencarnacionista, hoje, através das igrejas cristãs, desculpem, exceto a doutrina espírita, é adepta da ressurreição. E o que é a ressurreição? A ressurreição é ressurgir para a vida no mesmo corpo de carne, o que é cientificamente impossível, mas eles aceitavam e continuam aceitando. O que nós vemos é que quando uma pessoa desencarna, o seu corpo vai para a tumba, ou ele é cremado, volta àquele estágio anterior, né, para a natureza, se torna pó, é absorvido as suas energias, e é impossível que isso se aglutine novamente no mesmo corpo, o que daria razão para que a ressurreição acontecesse. Então nós sabemos que a ressurreição é impossível. Por isso é que nós, sabendo através de todo o laboratório de Kardec que as vidas se sucedem, né? Senão nós não teríamos um progresso moral, intelectual, científico, tecnológico. A gente não teria esse progresso, porque quando a gente desencarna, a gente leva todas as nossas experiências para a espiritualidade. Lá nós vamos enfrentar tudo aquilo que nós não conseguimos realizar, fazer um balanço daquilo que nós deveríamos ter feito e que tínhamos combinado na nossa programação reencarnatória. Só que nós tivemos a pressão da vida encarnada. Porque aqui é o verdadeiro teste. Aqui no plano físico é o verdadeiro teste. É aqui que nós temos que superar os nossos limites. Porque aqui nós nos cansamos, aqui nós nos irritamos, mas aqui também nós amamos, aqui nós também colhemos coisas boas. Só que normalmente nós valorizamos aquilo que nós perdemos, que nos agride. Nós damos mais valor a isso. Nós damos mais valor aos lamentos do que às vitórias. As vitórias passam, né? Mas na hora em que a gente faz uma autorreflexão, a gente faz uma reflexão sobre si mesmo, nós ponderamos o quê? Puxa vida, o que é que eu estou levando da minha vida? Quais são as coisas boas que eu estou levando da minha vida? Então isso é importante a gente ponderar e passar a mudar a nossa forma de pensar para que seja positivo. Terminamos uma vida na Terra, vamos para a espiritualidade, procuramos nos desligar, deixar quem ficou que continue tocando a vida aqui para que a sua experiência continue a melhor possível. Não sejamos alguém ou um espírito que fique incomodando aqueles que estão encarnados. Vamos nos desligando, vamos nos aproximando a cada dia mais, nos desapegando das coisas materiais, nos aproximando mais da espiritualidade, para que a gente possa sentir o quanto menos o processo de desencarne.
Porque todo processo onde a gente ganha ou perde alguma coisa, a gente tem um impacto. Assim é também quando ocorre o nascimento, né? A criança sai do conforto do útero da mãe, da segurança do conforto do útero da mãe, e vem aqui se expor nesse planeta físico. E a partir daí, com o seu desenvolvimento físico, vai ter que estudar, vai ter que aprender a ter disciplina, vai ter que aprender a trabalhar, vai passar pelos percalços da vida, todas essas experiências que nos enriquecem, se nós soubermos efetivamente aproveitar. Agora, muita gente fala assim, mas a doutrina espírita só aceita a reencarnação, então não aceita a ressurreição. Existe uma nova linha de pensamento dentro da doutrina espírita, e eu não comentei com o Jair a esse respeito, mas que eu vou trazer e que eu também entendo dessa maneira, que a ressurreição para a doutrina espírita ocorre partindo do conceito do que é ressurreição, que é ressurgir para a verdadeira vida, aí elimina a questão do corpo de carne. Então, nós espíritas ressurgimos para a nova vida, para uma nova vida ou para a verdadeira vida, quando nós desencarnamos, porque a nossa verdadeira vida é na espiritualidade. Estágios em planetas onde a gente tem que usar um corpo de carne são momentos próprios do processo evolutivo. Chegará um momento em que nós estaremos exclusivamente na espiritualidade, não mais necessitando do corpo encarnado. Para aqueles que são apegados à vida física, Jair, à materialidade, isso é difícil de entender e as pessoas não querem. No entanto, analisando-se esse conceito de ressurreição, efetivamente, ressurreição para o espírita ocorre quando o espírito, pelo evento da morte corporal, retorna à erraticidade, ou seja, ressurge para uma verdadeira vida que é a vida espiritual. Então, isso foi apenas um adendo para fazermos uma análise do termo ressurreição para a doutrina espírita, né? Mas nós somos exclusivamente reencarnacionistas, tá certo? Então, nós estamos no horário de... Pode seguir. Pode seguir? Então, muita gente diz, mas o espírita adora o sofrimento, né? Porque vem para cá só para pagar. O espírita é aquele que mais deve. O espírita é aquele que vive constantemente purgando, vive em expiação e prova, vive sempre tendo que pagar alguma coisa que ficou devendo. E não é assim. Porque senão nós teríamos que nos perguntar qual, afinal, a necessidade da reencarnação. Vemos que, então, se for por esse pensamento, seria uma punição para os espíritos culpados para se desobrigarem de débitos, tá certo? No entanto, isso não é verdadeiro. Não, o processo reencarnatório é um processo necessário para, com a ajuda das limitações da carne, do corpo físico, de um planeta que me exige energia para me deslocar, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para me relacionar com as pessoas, para estudar, eu preciso pegar o livro ou pegar na tela do computador, agora que é mais moderno, né, Jair? Para a gente poder ler texto, a gente precisa... Para vir para cá, eu tive que sair de Bauru, vir para cá, rodar 60 quilômetros para estar aqui. Poderia ter feito por telefone? Poderia, mas eu acho que é mais interessante, assim como eu sou um tanto quanto antiquado, eu gosto de ler o livro pegando o livro na mão, né? Pegando o livro aqui, ó, um livro físico. Eu não gosto de ler nem no computador, nem no celular. Então, enquanto eu tiver essas necessidades físicas, eu tenho que me esforçar para isso. Eu tenho que gastar uma energia que é própria de quem está encarnado no planeta, no estágio em que nós estivermos. Quando eu estiver... Desculpem. Quando eu estiver mais elevado culturalmente, cientificamente, moralmente, espiritualmente, eu já não vou precisar de um corpo assim. Então, o meu corpo vai ser mais etéreo, mais diáfano, estará em planetas com outro estágio, ou nesse próprio planeta, se esse planeta conseguir chegar a esse estágio de evolução, porque a evolução ocorre não só
para o espírito encarnado, mas para a coletividade em que nós vivemos e também planetariamente falando, né? Então, nós temos todo esse processo evolutivo. Então, a necessidade da reencarnação não é punição, não. É apenas a constatação da misericórdia divina que nos permite que, de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com a nossa vontade, enquanto nós tivermos essa capacidade, senão nós somos tutelados por amigos que nos amam profundamente, virmos e desenvolvermos uma vida onde, através dos nossos relacionamentos de amor, de dedicação, de caridade, de prática do bem, e aqui não estou falando de prática religiosa, estou falando de prática do bem, nós vamos nos desenvolvendo, e isso tudo é efetivamente a misericórdia divina, né? Se fosse como outra religião, que a gente conhece, ou outras religiões, se a gente não aproveitar a oportunidade, errou, vai para o inferno. Ou vai ficar no purgatório ali. Um pé no quente e um pé no frio, né? Ah, não. Ou vai tudo para o mármore do inferno, que nem dizia na novela. Não. A misericórdia divina diz, né, no seu evangelho, que o pastor saiu a pastorar, né? E uma das suas redes se perdeu. Quando ele volta e conta para colocar no redil todas as suas reses, né, as suas ovelhas, ele verifica que falta uma. E ele volta para buscar aquela. Isso é misericórdia divina. Nós somos essas ovelhas. Então nós temos que ficar atentos aos ensinamentos que Deus, Jesus, nosso pastor, ou os pastores mais novos, que são os mentores, né, exercem e vêm aqui, muitas vezes reencarnado em missões, e vêm aqui nos auxiliar. Me lembro bem de uma passagem de um livro, onde fala a respeito de Bezerra de Menezes, em que lhe é dada a oportunidade, por ocasião do seu desencarne, de ir a outro planeta, a viver em outro planeta, onde ele não teria mais necessidade de um corpo físico, ou de ver o sofrimento que passa dentro da Terra. E ele disse, não, eu quero continuar ajudando a evolução dos espíritos dos terráqueos, enquanto eles necessitarem, porque o meu amor por eles me faz agir dessa maneira, me sinto mais útil agindo dessa maneira. Isso... Ele foi convidado por Maria, mãe de Jesus, né? Então, e isso é uma missão que não tem preço, né, Jair? Essa missão dele... Dedicação... são só coisas boas que vêm para nós. São escudos de proteção que nos amparam, são exemplos que a gente tem que atender, né? Agora sim, agora vamos a um intervalinho, né, Vinícius? Voltaremos dentro de instantes, enquanto o Eduardo e eu também vamos ter que tomar um pouquinho de água aqui. Caminhos da Luz. Apoio. Chega de deixar para depois e cuide agora da sua saúde e qualidade de vida com a Academia Proforma. Musculação, treinamento aeróbio e funcional, condicionamento físico, avaliação física, musculação para a terceira idade. Academia Proforma, para todas as idades. Rua Dona Antônia Ribeiro de Barros Freitas, 240, Jardim Antonina. Fone 3622-4704 e 99797-6629. Farmácia São Lucas, com medicamentos gratuitos através do programa Farmácia Popular. A Farmácia São Lucas tem o chá multiamargo, sucesso de vendas. Você também encontra ômega 3 com ótimos preços. Farmácia São Lucas, na rotatória próxima ao SUS, na Rua Comandante João Ribeiro de Barros, 47. Disque entrega 3622-3994 e 3626-1100.
Renato Despachante, licenciamento, transferência, renovação de CNH, emplacamento e documentação de veículo 0 km, liberação de veículos apreendidos, parcelamento do IPVA em até 12 vezes no cartão com a menor taxa do mercado. Renato Despachante tem o saque fácil com cartão de crédito em até 12 vezes, taxa baixa com liberação em até 24 horas. Precisou de dinheiro? É só passar no cartão. Renato Despachante, Rua Rangel Pestana 941 Centro, 3621-1341 e 3621-4090. Orion Cartuchos e Toners, com cartuchos originais, remanufaturados e recargas para impressora jatos de tinta e toners. A Orion também tem material para escritório. Orion Cartuchos e Toners, Avenida do Café 120, fone 3621-8850. Casa Ortigosa Calçados, com calçados femininos Usaflex, conforto incomparável, não tem igual. Casa Ortigosa Calçados, Rua Lourenço Prado 522, fone 3622-1975. Rebite Jetcar, seu carro brilhando. Rua Major Alfredo Romão, 153, atrás do Fórum. Fone 99614-5053. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Aos sábados, das 7 da manhã à 1 da tarde. GF Materiais de Construção e Tecnolage Jaú, construindo com você. Avenida João Franceschi 2007, em Dois Córregos, na Avenida Gofredo Esquilini 146. Alfa Papelaria e Informática, materiais para escritório em geral, DVDs, CDs, pendrive, toners, cartuchos novos e recarga, papéis para impressora, convites, certificados e cartões de visita. Alfa Papelaria e Informática, Rua Lourenço Prado 1066, fone 3621-5074. Padaria e Confeitaria Caprichosa, onde você encontra pão fresquinho toda hora, também com bolos e salgados. Na Caprichosa você encontra o delicioso pão sírio e massas para pizza. Padaria e Confeitaria Caprichosa, Rua Professor Nicolau Piragini 464, Chácara Bela Vista, fone 3622-8298. Lojas Calzature de Firenze e Freeway, 3 lojas no território do calçado, completa em calçados masculinos, cintos, carteiras, malas, mochilas e pastas, onde você anda sempre na moda. O bom gosto e elegância ao seu alcance no território do calçado. Telefone 3621-5031, 3621-1617 e 3624-4772. Voltando, então, dando sequência ao nosso Caminhos da Luz de hoje, dia 20 de abril de 2019, ouvindo aqui o Eduardo Fogagnolo, José Eduardo Fogagnolo. Eduardo, vamos então... Vamos em frente. Bem, no início eu falei que aquela passagem lida ocorreu após a transfiguração de Jesus, né? Então eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre essa questão do que é a transfiguração de Jesus. A transfiguração de Jesus é um episódio que está narrado no Novo Testamento, no qual Jesus se transforma, se torna radiante. Isso ocorreu no alto de uma montanha, né? Essa montanha hoje, ela é denominada como Monte da Transfiguração. E o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas trazem relatos a esse respeito, bem como a segunda epístola de Pedro, né? Que faz referência a esse evento. E lá Jesus começa a brilhar e os profetas Messias, Moisés e Elias, aparecem ao seu lado, conversando com ele. Então, uma voz vinda do céu, que segundo o cristianismo, presumivelmente a voz de Deus Pai, fala que chama Jesus de filho, né? Assim como já tinha acontecido por ocasião do batismo, em que João Batista o batizou nas águas do Rio Jordão, né? Então, a transfiguração, segundo o catolicismo, é um dos milagres do Evangelho de Jesus, muito embora a gente saiba
que o milagre não existe, como eu já falei no início. Nada mais é do que a manipulação de energias naturais que estão à nossa disposição, mas somente alcançaremos a manipulação, ou seremos passíveis de realizar essa manipulação dessas energias quando nós estivermos num estágio avançado. Porque Jesus somos nós amanhã. Amanhã nós poderemos atingir, vai depender da nossa vontade, né? Então, o que representa essa questão da transfiguração, né? Dentro da doutrina cristã? O fato dele ter ocorrido e ser relatado como a ocorrência no alto de uma montanha, ele representa o ponto onde a natureza se encontra com Deus, ou seja, onde Jesus, representando a natureza humana, no ponto mais alto, né, ali naquela localidade, se encontra com Deus. Seria o humano, o temporal, né, se aliando ou se encontrando com o eterno, com Jesus fazendo essa ponte, né? Então é importante a gente falar a respeito dessa questão da transfiguração também. Então, voltando ao nosso tema de hoje, da necessidade da reencarnação, repetindo, né, que as limitações do nosso corpo físico ajudam o nosso espírito a se dobrar. A dobrar o quê? A dobrar os nossos defeitos, né? A gente exercitar um pouco mais a humildade, de modo que a gente possa atingir. Qual é o caminho para a gente atingir a elevação espiritual? Entender que a prática da caridade não é um peso, é um exercício natural. É através do exercício da humildade mesmo, né? Então, somente através desse processo evolutivo. E esse processo evolutivo é o sair da visão estreita para a visão panorâmica. E como é que ele se dá? Ele se dá através das reencarnações sucessivas e da dedicação ao estudo, ao desenvolvimento da nossa inteligência, da nossa consciência, aí eu estou falando de espírito, ou seja, é o amadurecimento do nosso espírito através da aquisição de valores que nós vivemos, e aí nós temos que usar o crivo da nossa inteligência, né, do nosso discernimento para saber, isto me serve, eu fico, e o que eu fico com ele, e o que não me serve, eu desprezo e não pratico mais. Então, assim é que se dá o processo evolutivo. Porque se nós retomarmos aos princípios divinos, Deus é soberanamente justo, bom e perfeito, onipresente, onisciente, fez todos os espíritos inicialmente iguais, simples e ignorantes, dando a todos as mesmas oportunidades, saindo todos do mesmo ponto de partida com as mesmas condições evolutivas. Esse é a lei das vidas sucessivas, onde nós nos desenvolvemos na medida do nosso esforço, do nosso entendimento, da valorização dos sentimentos e não das sensações. Mas nós gostamos muito das sensações, não é? Nós gostamos muito das sensações. Então, se a gente usar os princípios de justiça, que quem fez contabilidade aprendeu, né? Que existem direitos, deveres e obrigações, nós teremos a condição, quando nós enfiarmos isso na nossa cabeça, comprarmos essa ideia que esses três parâmetros, direitos, deveres e obrigações, devem fazer parte da nossa vida no dia a dia, nós teremos condição de exercer da melhor maneira possível o livre-arbítrio. E aí nós avançamos nesse processo evolutivo de uma maneira mais leve, de uma maneira mais suave. Por quê? Porque nós vamos fazer aquilo que nós entendemos que é o melhor para nós. E aí muita gente diz, mas o espírito é seletivo. O espírito é aquele que não se mistura com os outros. Se nós não temos determinadas práticas, determinadas viciações, determinados prazeres momentâneos, temporais, sensacionalistas, por que nós vamos frequentar determinados ambientes? Né?
Então, nós começamos a ficar um pouco mais seletivos. Nós não somos melhores que ninguém. Mas se eu sei que aquele ambiente está contaminado, está fétido, está desorganizado, está vibratoriamente negativo, por que eu vou frequentar um ambiente que vai me fazer mal? Então, eu exercito o meu livre-arbítrio me aproximando daquilo que me aproxima mais de Deus, me aproxima mais das coisas boas. Se nós continuarmos sendo sensacionalistas, nós vamos demorar mais o nosso processo evolutivo. E aí não adianta chorar, né? Se a gente continuar apegado aos 7 vícios capitais, ou 7 pecados capitais, que é a gula, todo mundo sabe que é gula, a avareza, ou seja, o apego excessivo aos bens materiais e ao dinheiro, a luxúria, e a luxúria agora nós temos que fazer um entendimento um pouco mais extensivo, não é apenas a questão dos prazeres corporais, mas incluindo nesses prazeres corporais aquilo que a gula nos proporciona, né? Que é a satisfação ou a insatisfação da alimentação, da bebida, e aí a gente vai se excedendo nisso, e aí a gente vê uma população cada dia mais engordando, cada dia mais viciosa, não só nas bebidas alcoólicas, que ainda são produtos viciantes, mas lícitos, e também os ilícitos, né? E enquanto a gente ainda continuar se irando com as coisas, ou seja, a cólera, né? O ódio, a raiva, ficar disputando com as outras pessoas, tendo inveja das outras pessoas, tendo preguiça de ligar o rádio para ouvir no sábado de manhã, 8 horas, o programa espírita, né? Enquanto a gente tiver essa preguiça e insistir, quanto mais feriado, melhor, enquanto a gente continuar assim, e ainda dizendo, e eu sou assim, não vou mudar, e aí entra o orgulho, fica pior, hein? Aí entra o orgulho, a coisa vai ficar pior ainda. Então, enquanto a gente for sensacionalista, nós vamos continuar sentindo prazer nesses 7 pontos, nesses 7 pontos que a gente chama de pecados capitais. Ou seja, quem cumpre mais rápido os seus deveres morais, colhe os melhores frutos do seu trabalho. Trabalho, gente, não quer dizer exercício físico, aquele que cansa, aquele que se repete, aquele que é monótono. Não, o nosso trabalho tem que ser algo prazeroso, algo que nos dá prazer. Por exemplo, sair lá de Bauru, vir para aqui, para Jaú, fazer o programa. Isso é algo que é prazeroso. Eu não sei quem é que está nos ouvindo, se estão nos ouvindo, se tem alguém ouvindo ou não, se está no ar ou se não está no ar. Eu estou passando a minha mensagem. Isso me traz alegria e felicidade. E não estou falando que é um prazer momentâneo, não. É algo que me enche de esperança que, se pelo menos alguma pessoa estiver ouvindo essas mensagens e passar a entender de que o trabalho não é algo cansativo, e sim algo prazeroso, eu já estou feliz. Você ia fazer alguma observação? Não, tranquilo. Então, quem cumpre os seus deveres mais cedo, colhe o fruto do seu trabalho mais cedo, né? Agora, quem se obstina nos pecados capitais, nos prazeres, nas sensações, prolongam indefinidamente a necessidade da reencarnação. Aí a gente ouve falar assim, essa vida é um castigo, essa vida é um peso, porque isso, eu não vejo a hora de acabar. Mas você vai ter que voltar. Eu não quero mais voltar nessa vida. Esse querer não é poder, né? Querer, nesse caso, gostando ou não, concordando ou não, aceitando ou não, vai vir. As leis naturais existem, acontecerão de qualquer forma. Sim. Eu não acredito na reencarnação e não aceito, tudo bem, não tem problema nenhum. Nem por isso ela vai deixar de existir. Deixa de acontecer. É assim Sim, mesmo. sem dúvida. E quando a gente vai para a espiritualidade, que a gente se depara com a verdadeira vida, a gente cai em si, admite, se conscientiza de que as coisas acontecem dessa maneira e passa a entender que essa oportunidade é preciosa, a oportunidade reencarnatória é preciosa, é muita concorrência para pouca oferta. As famílias estão cada dia menores, né? Então, na espiritualidade chegará um momento em se desejar uma oportunidade reencarnatória
e não vai se ter essa oportunidade. Vai ser difícil encontrar uma oportunidade para estar aqui novamente, frequentando esses bancos escolares, que é uma vida de 70, 80, 90, sabe-se lá quantos anos, né? Porque a evolução se dá passo a passo. Por isso, eu digo sempre, nós temos que agarrar com unhas e dentes a nossa oportunidade reencarnatória, porque esse tempo, perante o nosso processo evolutivo, que é longo, extenso, pois nós já reencarnamos milhares de vezes, não é centenas, não. Nós já reencarnamos milhares de vezes e repetimos os mesmos erros milhares de vezes, nós agora temos consciência. A vinda da doutrina espírita levanta o véu, efetivamente, daquilo que estava escondido. Facilita para a gente saber. Então, se nós necessitamos saber como fazer, agora nós já sabemos. Desculpem. Hoje tem uma pigarrinha aqui nos incomodando, a mim e ao Jair. Então, se a gente agora já tem a consciência, a gente já tem a capacidade de reflexão, leio, estudo, aprendo, interpreto. Se eu não conseguir interpretar, vou procurar quem me ajude. Ou seja, tenho a prática do exercício de humildade de dizer não sei, coisa que o orgulhoso não admite, prefere permanecer na ignorância do que perguntar. Então, se nós temos essa humildade de dizer, Jair, eu não entendi isso aqui, como é que isso se dá? Como é que isso funciona? E aí ele chama você para estudar junto com ele. O que acontece? Eu estou me predispondo a aprender a abrir meu horizonte. Saio da visão estreita para a visão ampla, para a visão panorâmica. E isso só se dá na medida do meu esforço, ou seja, meritocracia. Né? A cada um conforme suas obras. Não tem, aqui na evolução espiritual, não tem Bolsa Família, né? Não tem cota universitária. Aqui a coisa tem que funcionar de acordo com o seu esforço. Tem vaga para todo mundo? Tem, mas você precisa se esforçar. E o aluno que não consegue ser aprovado, que reprova, eu pergunto, qual é a pior punição para um aluno que é reprovado? Eu pergunto. E também respondo. A pior punição não é a reprova, gente. Não é dizer assim, eu fui reprovado. Não. A pior punição é ter que cursar novamente durante um ano as mesmas matérias, ter que fazer os mesmos trabalhos, as mesmas provas, e enfrentar novamente a cara do professor que vai dizer assim, mas eu te vi aqui o ano passado, você é repetente, não é? Tem que começar o ano novamente do zero. E o pior, ver os amigos se distanciando, indo para frente, e você ficou um passo para trás. E eu posso dizer isso de letra, porque eu reprovei no colegial, né? Então, eu posso dizer de letra que, efetivamente, essa dor ela é terrível. Você ver outros amigos. E aí você fala assim, puxa, mas eu tenho possibilidade de saber e de tirar isso de letra, de me dedicar e de estudar. Então, eu adotei uma postura quando eu fui fazer a faculdade de Direito, já em 1997, quando eu estava com 42 anos. Não fiz nos 5 anos, não tive nenhuma dependência, nenhum DP. Fiz um exame só porque o professor não corrigiu as provas porque um filho dele tinha falecido num acidente. E eu não tive coragem de pedir revisão. Eu preferi fazer um exame em vez de macular um respeito que eu tinha pelo professor, porque eu perdi ali mais uma hora fazendo uma prova, onde eu precisava tirar uma nota. Aliás, todos os alunos de todas as salas onde ele dava aula ficaram de exame, porque ele não passou as notas. Então, a faculdade adota a nota mínima. Então, se você precisa ali de um valor um pouco maior aqui, você estaria de DP. Então, um novo professor foi designado, fez prova e todo mundo foi bem, porque a prova foi realmente tranquila, porque os alunos se dedicavam, era uma matéria bastante interessante. Então, isso mostra o quê? Que nós, naquele momento, quando eu fui para a faculdade, tinha outros como eu
já em idade mais avançada, levando a coisa a sério. Já não estamos mais na época de ficar brincando. Então a gente vai refletindo, né? E a gente vai se esforçando para não reprovar de ano. Assim é nesta fase da vida que nós estamos vivendo. A gente procura se afastar daquilo que é nocivo e nos aproximar daquilo que nos eleva, que nos promove, né? Se a gente ainda está no estado de brutalidade, é até compreensível, né? Nas primeiras encarnações, é até compreensível que a gente cometa determinados erros. Quando eu começo a ter raciocínio, começo a pensar, eu não posso mais me permitir esse tipo de falha. Muitas vezes, o erro, que para a gente é grosseiro, também é prazeroso. Só que o prazer tem preço, não é? Aquilo que nos traz prazer tem preço, só que ele é efêmero. Ele passa muito rápido. Se eu mato a minha fome com gula, daqui a 12 horas eu estou com fome de novo. Me fez a digestão. Então eu tenho que refletir. É preferível comer muito ou comer o suficiente para que eu possa me manter e saudável, né? Às vezes a gente come tanto que nem faz a digestão. A gente passa mal, né? Então isso tudo, essas experiências faz com que a gente vá se dedicando mais à evolução cultural, científica. A gente consegue um relacionamento social mais sincero entre aqueles iguais a gente. O nosso comportamento moral e espiritual, ele vai melhorando, porque a gente vai convivendo com espíritos encarnados, ou seja, seres humanos que comungam mais ou menos da mesmo estilo de vida, ou mesma crença nossa, na medida em que a gente vai convivendo, a gente vai se apurando, né? E a gente tem que conviver com as pessoas. A gente não pode se colocar como um ermitão, se esconder da sociedade. Não. Nós temos que enfrentar a vida em sociedade. Porque a vida em sociedade me permite, ou nos permite, que a gente enfrente pessoas diferentes, né? Ideias diferentes, né? E cada um é uma singularidade, cada um é uma pessoa. Então, na medida em que nós vamos convivendo com outras pessoas, nós podemos saber o que ele tem. Algumas coisas eu gosto e aceito, outras coisas não gosto e não aceito. Aí eu pondero, eu compro algumas ideias, mas não compro outras. Isso chama-se seletividade, né? Então, para encerrarmos a nossa exposição, não sei se você quer fazer alguma interferência. Não, tudo bem, pode seguir. Eu quero deixar uma reflexão para vocês, né? Disso tudo, o que a gente apura? Que nós temos que viver o amor, né? Mas não é esse amor de posse. É aquele amor que Jesus nos trouxe quando ele disse: eu não vim destruir a lei, eu vim ampliar a lei. Eu não vim tirar a necessidade de punir quem erra, mas eu vim dizer que a punição tem que ser na medida do amor. Eu não posso mais apedrejar, mas eu tenho que ensinar aquela pecadora a não mais pecar, né? Eu não posso ser pedra, eu tenho que ser braços que acolhem. Então, é viver um mandamento maior. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Faz ao próximo aquilo que gostaria que lhe fizessem e não faça a seu próximo aquilo que nunca gostaria de receber dele. É assim o assentar dos laços de família espiritual, de ampliar os laços da família espiritual com todos os espíritos que nós convivemos, encarnados ou desencarnados, apoiando-se sempre sobre a lei natural, que é a lei de Deus, é a lei de amor, né? Que é baseado na solidariedade, na fraternidade e na igualdade. É essa a mensagem que eu tinha para vocês na manhã de hoje, no dia de hoje. Muito bem, Eduardo. E nós hoje os dois aqui com a voz, né, pegando. Meio capenga, né? O bichinho do Ranran tá judiando. Você se poupou, né? Poupar um pouquinho mais. Sua voz tá melhor que a minha, muito melhor. Né, Vinícius? Minha não tá ruim. Bem, o nosso agradecimento aqui, eu estou vendo aqui vários nomes na tela,
nosso agradecimento a todos vocês que estiveram conosco durante o programa todo, ou parte dele, através do rádio convencional, da internet. O nosso grande abraço. E um abraço também para o amigo Álvaro Botignon, que está lá em Araraquara, o Álvaro que era aqui da Academia Proforma. Agora ele está curtindo umas merecidas férias lá em Araraquara, cidade que ele gosta muito. Ele mora já há algum tempo lá, trabalhava aqui. Então, Álvaro, um bom dia para você, uma boa semana. E o Álvaro é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Tudo que você pergunta ou as dúvidas, ele sempre tem um parecer fundamentado. E isso é muito bom. Então, ao Álvaro, a família dele toda, um grande abraço. O agradecimento aqui ao Vinícius, que esteve aqui conosco, colocando a nossa imagem e o som no ar. E a você, Eduardo, o nosso muito obrigado. Eu queria agradecer, Jair, essa oportunidade e sempre me colocar à disposição. Desejar a todos que realmente a Páscoa seja um renascer, que para nós, espíritas, ela deve ocorrer todos os dias, porque todos os dias nós vemos desencarnes e reencarnes. Então, a gente tem que ter uma noção de que a Páscoa para a gente não se comemora apenas um dia por ano. A gente deve comemorar a Páscoa, ou seja, o renascimento, todos os dias, porque todos os dias nós temos a oportunidade. E quero apenas contar mais uma coisinha só. Amanhã não, desculpe, na segunda-feira está programada a chegada da minha primeira netinha, né? Então, que a Isabela venha para o seio da nossa família, trazendo muita alegria, e que que Deus e que Jesus aproveite e ilumine a vinda dela e que ela tenha bastante discernimento nesta vida, nessa oportunidade reencarnatória que vai ser oportunizada a ela. Muito bem. Um grande abraço a todos, mais uma vez. Até sábado, às 8 horas da manhã. A Piratininga apresentou Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz, coordenação Jair Ruiz Martinez. Caminhos da Luz, apoio. Chega de deixar para depois e cuide agora da sua saúde e qualidade de vida com a Academia Proforma. Musculação, treinamento aeróbio e funcional, condicionamento físico, avaliação física, musculação para a terceira idade. Academia Proforma, para todas as idades. Rua Dona Antônia Ribeiro de Barros Freitas, 240, Jardim Antonina. Fone 3622-4704 e 99797-6629. Farmácia São Lucas, com medicamentos gratuitos através do programa Farmácia Popular. A Farmácia São Lucas tem o chá multiamargo, sucesso de vendas. Você também encontra ômega 3 com ótimos preços. Farmácia São Lucas, na rotatória próxima ao SUS, na Rua Comandante João Ribeiro de Barros, 47. Disque entrega 3622-3994 e 3626-1100. Renato Despachante, licenciamento, transferência.